Segundo Crônicas 25, versão King James atualizada. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor, entretanto não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha o reino sob seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei, seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, exatamente como Yahvé, o Senhor, ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Mais tarde, Amazias convocou Judá e o dividiu, conforme suas famílias. Nomeou comandantes de 1000 e chefes de 100 homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 20 anos e constatou que podia contar com 300.000 guerreiros prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens experientes em combate pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de prata. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: Ó rei, não deixes o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Yahvé, o Senhor, não está com Israel, isso é, com todos os de Efraim. Contudo, se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Então Amazias questionou ao homem de Deus: Mas sendo assim, que se fará das 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele prontamente respondeu: Eis que Yahvé, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Então, Amazias separou as tropas que haviam sido recrutadas de Efraim e ordenou que retornassem para sua terra. Entretanto, eles se sentiram ofendidos e partiram para sua terra furiosos com Judá. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde com seu exército matou 10.000 dos filhos de Seir. Da mesma forma, capturou outros 10.000 que conduziu para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles morreram despedaçados. Entre mentes, as tropas que Amazias havia mandado de volta, cancelando sua cooperação na batalha, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas, saquearam todas as propriedades e levaram grande quantidade de despojos. Nesse ínterim, Amazias retornou da chacina dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu com seus próprios deuses e protetores. Reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira de Yahvé, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um de seus profetas que o questionou: Por qual razão buscaste os deuses deste povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão? E enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe interrompeu e declarou: Porventura fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, ou preferes ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes adverti-lo: Sei que Deus decidiu destruir-te, primeiro porque fizeste tudo isso, e depois porquanto não deste ouvidos à advertência que te trago. Depois de buscar conselhos e sugestões, Amazias, rei de Judá, mandou transmitir a Jeoás, filho de Jeoacás, neto de Jeú, rei de Israel, o seguinte desafio: Vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá:
O simples espinheiro do Líbano mandou dizer ao notável cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um grande animal selvagem que estava no Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu imaginas contigo mesmo: eu derrotei Edom, e assim teu coração se enche de arrogância, vaidade para te gloriares. Agora, pois, fica quieto em teu palácio. Ora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e a Judá? Contudo, Amazias também não atendeu a essa advertência, porquanto tudo isso era propósito do próprio Deus, a fim de entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram adorar e servir as divindades de Edom. Então, Jeoás, rei de Israel, partiu para batalhar contra Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi completamente derrotado diante do exército de Israel, e cada soldado fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o conduziu até Jerusalém. Ele derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele tomou posse de todo o ouro e de toda a prata, de todos os objetos sagrados encontrados na casa de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns, e então retornou para Samaria. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais fatos históricos passados durante o reinado de Amazias, do início ao fim, estão todos relatados nos escritos dos reis de Judá e de Israel, conforme a tradição. A partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer à palavra do Senhor, muitos de seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele se viu obrigado a fugir para Laques, porém mesmo assim o perseguiram até lá e finalmente o assassinaram. Seu corpo foi transportado de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá.